Pessoal, tudo bem? Nós vamos estudar aqui didática. A gente vai falar sobre relação entre didática e pedagogia, a gente vai falar sobre processo de ensino, nós vamos conceituar a didática e vamos estudar também, dentro do processo de ensino, os objetivos, os conteúdos e metodologia. Essas aulas, esse conjunto de aulas que nós vamos ver agora, pode ser muito bem complementado por outras aulas que nós temos no curso, como planejamento de ensino, como, por exemplo, tendências pedagógicas, avaliação, dentre outros. Beleza? Vamos começar? Então, para nós começarmos, a gente tem aqui já a didática, teoria da instrução e do ensino. É assim que nós vamos entender a didática, como uma teoria da instrução e do ensino. A didática, gente, ela é vista a princípio aqui como uma atividade pedagógica escolar. Vejam aí. Atividade pedagógica escolar. Nesse caso, nós precisamos considerar o quê? O primeiro ponto, as finalidades da educação. Quais são? O entendimento, olha lá, dos objetivos, conteúdos e métodos da educação se modifica conforme as concepções de homem e de sociedade que, em cada contexto econômico e social de um momento da história humana, caracterizam o modo de pensar, o modo de agir e os interesses das classes e grupos sociais. Isso quer dizer que a educação, o processo educativo, sempre tem como influências aquilo que acontece na sociedade. Então, a primeira relação que nós vamos colocar aqui, que é muito importante para nós, é essa relação entre educação e sociedade. Logo, não tem como nós realmente pensarmos em organizar um processo educativo simplesmente olhando para conteúdos e dizer que não há nenhuma influência daquilo que acontece na sociedade, da estrutura social, dos valores, das crenças, dos modos de pensar e de agir, dos interesses, de classes e grupos sociais. Com certeza, o que acontece na vida social gera uma influência para a educação, para o processo educativo. Nessas aulas nossas sobre didática, a gente vai ter como base de pensamento a teoria crítico-social dos conteúdos do professor Libani, que defende justamente isso, que quando nós fazemos educação, nós estamos, na verdade, sendo influenciados por aspectos externos que estão presentes na sociedade, ok? A gente vai vendo mais sobre isso. Outro ponto, o papel da pedagogia. Qual é o papel da pedagogia? Eu já vou adiantar aqui para vocês que a pedagogia é uma ciência, tá? Então, o primeiro ponto importante, a pedagogia entra nesse processo. A pedagogia é ciência. Ela é tida como uma ciência. E a pedagogia tem relações, ela estabelece relações com outras áreas do conhecimento, com a filosofia, com a sociologia, com a psicologia, com a economia e poderíamos colocar outras áreas do conhecimento aqui. Então, ela estabelece essas relações. Logo, a pedagogia nos oferece algo muito importante, que é um corpo teórico. Ela oferece um corpo teórico para o professor, por exemplo, para que ele possa organizar o processo educativo, para que ele possa perceber quais são as influências que a sociedade oferece para o processo educativo, para que ele possa conceber o homem, conceber o mundo, a sociedade, a educação. Então, essa base teórica é fundamental para o professor. E a pedagogia oferece isso a partir dos seus próprios estudos, por ela ser uma ciência, e também a partir das contribuições que ela busca em outras áreas do conhecimento, tá? Aqui nós temos o seguinte:
Qual que é o papel da pedagogia? O papel é intervir no processo de assimilação. O que que é isso? Intervir no processo de assimilação. Em outras palavras, é oferecer ao professor subsídios para que ele possa conceber o processo de ensino-aprendizagem e organizar o processo de ensino-aprendizagem. Então, para eu ser um bom professor, eu preciso recorrer à pedagogia e também às outras áreas do conhecimento com as quais a pedagogia se relaciona. Tudo cai aqui, no processo de assimilação, ou seja, no processo de ensino-aprendizagem, orientando-o para finalidades sociais e políticas. Aqui, pessoal, a gente tem o papel da pedagogia a partir de uma visão crítico-social dos conteúdos. Por quê? Porque se eu estivesse falando da pedagogia, por exemplo, tradicional, não há que se pensar em finalidades sociais e políticas. Eu tenho que simplesmente pensar no processo educativo, ou seja, existem conteúdos a serem transmitidos para os alunos e a pedagogia vai auxiliar justamente na organização desses conteúdos e do processo educativo, sem se preocupar com finalidades sociais e políticas. Até porque, para a educação tradicional, o que acontece fora da escola não é de responsabilidade da escola. Aquilo que acontece na vida política, social, não é de responsabilidade da escola. Então já é uma outra visão, uma outra perspectiva. Como nós estamos aqui diante de uma proposta crítico-social dos conteúdos, o papel da pedagogia é intervir no processo de assimilação, é ajudar o professor a organizar o melhor processo de ensino-aprendizagem para que aconteça a aprendizagem, mas não é qualquer aprendizagem. É um processo orientado para finalidades sociais e políticas. Não é simplesmente para o aluno assimilar um conteúdo, mas para que ele tenha condições de entender qual é a relação desse conteúdo com a prática social e ele, aluno, possa exercer a prática social. Tá? Continuando. E criando um conjunto de condições metodológicas e organizativas para viabilizá-lo no âmbito da escola, para viabilizar o quê? O processo de assimilação. Bom, e nesse caso vem a didática. Olha que interessante. A pedagogia é uma ciência que tem as suas disciplinas e se relaciona com áreas do conhecimento. Inclusive, essas áreas do conhecimento, em alguns momentos, elas se tornam disciplinas da pedagogia. Quando eu falo, por exemplo, de filosofia, tem a filosofia da educação. Quando eu falo de sociologia, tem a sociologia da educação, psicologia da educação. Então, elas acabam se transformando em disciplinas. Parte dessas áreas acabam se transformando, uma parte das áreas acaba se transformando em disciplinas da pedagogia. E uma disciplina da pedagogia é a didática. Então, veja, didática é uma das disciplinas da pedagogia. Tá? Bom, para que serve a didática? A didática serve para que o professor, a partir dela, possa refletir sobre o processo de ensino. A didática proposta por exemplo, a forma como a teoria crítico-social dos conteúdos via didática não é como um campo que vai oferecer um método perfeito ao professor. Então, a didática cuida da elaboração de um método universal que será aplicado pelo professor, até porque método e didática não são sinônimos, são coisas diferentes. Então, a didática é um instrumento de reflexão para a prática docente, tá? Instrumento de reflexão para a prática docente. Ok? Maravilha? Continuando. Então, o que o texto fala para nós sobre didática? É uma disciplina eminentemente pedagógica, ou seja, uma disciplina pedagógica, que assegura o fazer pedagógico na escola, na sua dimensão político, social e técnica. Então, vejam que a didática auxilia o professor para que ele desenvolva um trabalho técnico, mas não só técnico, como também político-social. Por quê? Porque nós estamos diante de uma teoria crítico-social dos conteúdos que não vai conceber o processo de ensino apenas como um processo técnico, de dimensão técnica, mas também de dimensão político-social. Obviamente que o professor precisa conhecer o seu conteúdo, ele precisa compreender ali, ter acesso a metodologias diversas para entender qual ele vai utilizar em momentos diferentes.
ele precisa saber planejar, ele precisa saber passar, ele precisa saber se relacionar com os alunos. Tudo isso está dentro da dimensão técnica, do como eu vou ensinar, né, dos procedimentos que eu utilizo para ensinar. No entanto, nós temos que entender o seguinte: por que eu ensino o meu aluno? Para quê? Por que eu preciso ensinar esse aluno? Ora, para formar um cidadão crítico. Então, nós temos aqui outros aspectos que não só os aspectos técnicos, outras dimensões, e não apenas a dimensão técnica, mas também dimensão político-social. Okay? Quando a gente olha para a dimensão político-social, nós nos preocupamos com o contexto. Em que contexto eu estou ensinando? Quem é esse aluno e por que eu preciso ensiná-lo e o que, de fato, é importante para a formação desse sujeito, né? Então, essa dimensão, olhar para a dimensão político-social é importante porque esse olhar nos auxilia na definição de objetivos. E a gente vai falar mais sobre objetivos. Ainda, definindo-se como mediação escolar dos objetivos e conteúdos. Por que mediação escolar dos objetivos e conteúdos? Porque o professor vai refletir quais objetivos, quais conteúdos para alcançar objetivos. Então, ele está diante de um processo de reflexão. De ensino, a didática investiga as condições e formas que vigoram no ensino. E, ao mesmo tempo, os fatores reais. Então, ela olha também para as condições e formas que vigoram no ensino. Então, ali dentro da escola existem crenças, valores, procedimentos adotados, teorias que embasam o trabalho dentro daquela escola, recursos disponíveis. A didática começa a pensar, refletir sobre todos esses elementos para organizar a prática educativa. Mas não só sobre esses elementos. Ela também olha para os fatores reais, para os fatores sociais, políticos, culturais, psicossociais, que são condicionantes das relações entre a docência e a aprendizagem. Então, esses fatores são condicionantes. Vejam que, dependendo da classe social do meu aluno, dependendo da política existente dentro de uma localidade, dentro de um sistema de ensino, de um sistema social, dependendo de aspectos culturais, dependendo de aspectos sociais, o professor ele vai, obviamente, para um caminho ou para o outro caminho para ensinar, para que o aluno aprenda. Então, não existe um único caminho. Por isso que nós não podemos falar em um método universal. Porque dependendo do contexto, os fatores reais, sociais, políticos, culturais, psicossociais, eles se alternam, eles mudam. E isso faz com que o professor precisa pensar em outros caminhos para o processo de ensino-aprendizagem. Então, isso é muito importante para nós, por quê? Porque a didática é um instrumento de reflexão para a prática docente e ratificando e reforçando o que nós temos nesse trecho aqui, é um instrumento de pesquisa, é um instrumento de investigação. A didática é um instrumento de investigação. Maravilha. Beleza, Tereza? Investigação. O que mais, Vinícius? Vamos ver. Vejam aqui, ó. Ainda, a didática, destacando a instrução e o ensino como elementos primordiais do processo pedagógico escolar, traduz objetivos sociais e políticos em objetivos de ensino. Olha que interessante. Existem objetivos sociais, existem objetivos políticos que são traduzidos em objetivos de ensino. Quer dizer, a didática está preocupada em olhar para a sociedade e entender o seguinte: o que eu preciso ensinar, o que é importante, o que é significativo, relevante para a formação do meu aluno. Ah, beleza. Então agora eu traduzo esses objetivos sociais e políticos, o cidadão que eu quero formar, a sociedade que eu quero construir, em objetivos de ensino, e tendo os objetivos de ensino, agora eu vou selecionar conteúdos para alcançar esses objetivos de ensino. Ok? Então, esse processo é um processo investigativo e reflexivo. Seleciona ainda. Além de traduzir objetivos sociais e políticos em objetivos de ensino, a didática seleciona e organiza os conteúdos, métodos que serão trabalhados para quê? Para que o aluno alcance esses objetivos de ensino. E ao estabelecer as conexões entre ensino e aprendizagem, porque não há ensino sem aprendizagem, existe quem ensina, existe quem aprende, existe o como se ensina e o como se aprende, né? Indica princípios e diretrizes que irão regular a ação didática. Interessante, ó.
ela também indica princípios, ela indica diretrizes, ou seja, qual é o caminho que vai regular uma determinada ação didática, tá? Sempre fugindo de métodos universais. Então, a didática formula, sim, diretrizes orientadoras da atividade dos professores. Isso é importante, tá? Se você quiser colocar em outras palavras, didática formula diretrizes que são orientadoras da atividade dos professores, ok? Então, vejamos. Agora a gente tem uma outra relação aqui, que é instrução, ensino, currículo e metodologia. Se nós temos instrução de um lado e ensino de outro, por exemplo, instrução, vírgula, ensino, quer dizer que são coisas diferentes. Instrução é diferente de ensino. Obviamente, eles estão interrelacionados, mas são coisas diferentes. Vamos ver aqui as definições, até porque isso pode cair, né, na sua prova. Instrução. Instrução, gente, refere-se ao processo e ao resultado da assimilação sólida de conhecimentos sistematizados e ao desenvolvimento de capacidades cognitivas. Então, por que o processo de instrução é importante? Porque o aluno tem que aprender conteúdos de forma sólida e os conteúdos, os conhecimentos que ele precisa aprender são conhecimentos sistematizados, ou seja, que foram devidamente organizados. E o aluno precisa desenvolver capacidades cognitivas. Então, o que faz com que o aluno aprenda de forma sólida os conhecimentos sistematizados e desenvolva capacidades cognitivas é o processo de instrução. O núcleo da instrução são os conteúdos das matérias. O que é instruir, então? É pegar conteúdos das matérias sistematizados, que são muito importantes para os alunos, todo o conhecimento científico que nós temos na matemática, na física, na biologia, língua portuguesa, literatura, tudo isso é importante. Tudo isso é importante. O aluno precisa aprender. Nós vamos organizar esses conteúdos, sistematizá-los e passar para os alunos. Esse processo é o processo de instrução. Beleza? Tanto que nós temos aqui, ó, o núcleo da instrução são os conteúdos das matérias. Bom, mas também existe o processo de ensino. O que é o ensino? O ensino consiste no planejamento, na organização, na direção e a avaliação da atividade didática, concretizando as tarefas de instrução. Dentro do ensino, nós temos uma série de tarefas que são tarefas de instrução. O ensino inclui tanto o trabalho do professor, que planeja, que organiza, que direciona, que avalia, como a direção da atividade de estudo dos alunos. O como o aluno aprende, o que o aluno faz para aprender. Isso tudo faz parte do ensino. Dentro do processo de ensino, em que existe planejamento. Quando que começa o processo de ensino? Quando o professor está planejando a sua prática. Ali começa o processo de ensino. Então o professor está planejando, organizando, ele vai aplicar isso para o aluno. Quando ele está aplicando, ele está no processo de instrução, dentro do processo maior que é o processo de ensino. O núcleo do processo de instrução, da instrução, são os conteúdos. O professor está transmitindo conteúdos para os alunos. E ele precisa avaliar para entender o que o aluno está aprendendo, o que o aluno está absorvendo. Ele está observando como o aluno faz para aprender. Então, dentro ali daquela instrução, ou não dentro, mas junto a essa instrução de transmitir os conhecimentos, o professor está fazendo observações, ele está realizando práticas como a avaliação, e o aluno está realizando práticas como, por exemplo, resolver um problema, forma como o aluno lida com os conteúdos, os procedimentos que ele utiliza, que na verdade fazem parte do ensino. Então nós temos o ensino, que é um processo maior, e dentro dele o processo de instrução. Não tem como nós não olharmos para a instrução, porque é aqui que nós temos a assimilação sólida. Aliás, essa é uma crítica que os autores críticos, como Libânio e Saviani, fazem à educação renovada, à escola nova, por exemplo. Ora, é organizado todo um processo para os alunos, né? Então os alunos têm ali um ambiente organizado para a aprendizagem, eles têm ali recursos disponíveis, eles têm ali o professor como facilitador, mas cadê os conteúdos? Cadê a instrução? Cadê a transmissão dos conteúdos científicos? Isso não tem. Então essa seria uma falha. Ter um processo de ensino sem ter instrução. Tem que ter instrução. Currículo.
Expressa os conteúdos da instrução nas matérias de cada grau de ensino. Olha a definição, óbvio, isso aqui é uma parte da definição de currículo, né? Na verdade, não está definindo o currículo, está dizendo o que o currículo faz. O currículo expressa conteúdos que devem ser ensinados para os alunos. Agora, é óbvio, gente, que quando a gente fala de instrução, o processo de instrução ele pode sofrer mudanças. Então, dependendo, por exemplo, do desenvolvimento da sociedade, dependendo das condições de trabalho do professor, o processo de instrução sofre algumas alterações. A forma como o professor ele vai realizar o processo de instrução, isso pode mudar. Nós temos hoje, por exemplo, uma ampla influência das tecnologias, né? Então isso vai sofrendo mudanças, mas nós temos que ter um processo de instrução também, nós temos que ter um processo de transmissão dos conteúdos que estão no currículo. E o que é metodologia? Metodologia compreende o estudo dos métodos e o conjunto dos procedimentos de investigação das diferentes ciências, quanto aos seus fundamentos e validade, distinguindo-se das técnicas que são a aplicação específica dos métodos. Tá? Então, no caso da metodologia, existe a metodologia geral, que são os métodos de forma geral, existem métodos tradicionais, existem métodos ativos, né? A gente fala muito da metodologia ativa hoje, existem os métodos da descoberta, método da solução de problemas, existem N métodos. E para a aplicação desses métodos, existem procedimentos. Então, por exemplo, quando a gente fala de método da descoberta, então, para utilizar o método da descoberta, existem várias técnicas que são aplicadas. Como que o aluno vai atuar, como que o professor vai atuar, quais são as etapas para trabalhar com esse método. Então, dentro dos métodos, existem técnicas que são aplicadas, procedimentos que são realizados, tá? Então, aqui nós temos a metodologia geral, de forma geral, aquela que fala assim, ó, existe isso, 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 e você pode aplicar lá na sua disciplina. Por outro lado, existe também a metodologia específica. A metodologia específica se refere a procedimentos de ensino e estudo das disciplinas. Então, por exemplo, a metodologia da matemática, a metodologia das ciências. Por mais que eu possa trabalhar a matemática com uma metodologia geral, também existe a metodologia específica da matemática. Por exemplo, cálculo mental. Então, se eu vou trabalhar com cálculo mental, com esse tipo de procedimento, dentro de uma metodologia, isso é específico da matemática. Ciências, por exemplo, né? Então as ciências trazem ali conteúdos que têm a sua natureza específica. Como eu vou trabalhar com esses conteúdos, tem relação com uma metodologia específica. Investigação, por exemplo, né? Então a gente vai trabalhar com algum tipo de investigação, de observação, de análise que é específico das ciências ou específico da história. Análise de documentos, por exemplo. A análise de documentos é específico da história. Bom, então nós temos uma metodologia geral e temos a metodologia específica que se refere a procedimentos de ensino e estudo das disciplinas. Trabalhar, por exemplo, com problemas, né? Então eu vou realizar tarefas de problemas, oferecer problemas para os alunos. Isso faz parte da matemática, né? Normalmente isso está dentro da matemática. Bom, o que mais? Técnicas de ensino são complementos da metodologia. Ok? Então, aqui nós temos mais uma definição. As técnicas de ensino elas são importantes, o professor precisa desenvolver as técnicas de ensino e elas são complementos da metodologia, colocados à disposição dos professores para o enriquecimento do processo de ensino. Então, por exemplo, tecnologia educacional engloba técnicas de ensino diversificadas, desde os recursos da informática, dos meios de comunicação, os audiovisuais, até os de instrução programada e de estudo individual em grupos. Mas eu vou dar até um outro exemplo. Nós vimos aqui como metodologia, por exemplo, o método tradicional. O método tradicional é um método baseado em quê? Em exposição, transmissão do conteúdo para o aluno. A ênfase está no conteúdo. Então o professor está muito preocupado em organizar esse conteúdo e transmitir. Quando o professor vai até o quadro e escreve, né, ele utiliza, por exemplo, da escrita, para organizar as informações, etc., isso é uma técnica. Então, dentro desse método tradicional, ele está utilizando uma técnica, ok? E, por exemplo, para trabalhar aqui
método da descoberta com os alunos, ele precisa se relacionar bem, dialogar bem com os alunos. Então, ele pode utilizar técnicas de comunicação com os alunos para fazer com que esse trabalho seja bem realizado. Ok? Bom, pessoal, é o seguinte, eu vou fazer uma pausa e a gente já volta para falar sobre a reconstrução da didática e resolver os primeiros exercícios.